Graças a Deus, que lugar gostoso, que coisa boa. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Colocamos-nos em pés, irmãos, para lermos a palavra de Deus. De vez em quando eu falo que tem igrejas tem igrejas que elas têm em si uma característica extraordinária. Não somos a única, mas somos uma delas, a Assembleia de Deus. Até para a pessoa mais, qual a palavra que eu vou achar? Mais insatisfeita com tudo na vida, ainda deixa aqui um ambiente privilegiado. Porque tem para todo gosto, já notou? Tem para todo gosto. Tem para quem gosta de coral, tem para quem gosta de orquestra, tem para quem gosta das músicas jovens, tem para quem gosta todo estilo de adoração. E é por isso que eu louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus pela Assembleia de Deus que Deus instituiu nesse país. Não somos a única, tá bom? Mas não dá para reclamar. Você pode reclamar de qualquer coisa daqui, menos do estilo de culto que a gente realiza aqui para o Senhor Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. É uma mudança de hábito, tá? Parar de reclamar aí, amém? Efésios capítulo de número 4. Nós vamos dar início hoje na nossa grande campanha de 12 dias com o tema Mudando os Hábitos da Nossa Vida. Nós não temos um texto específico, nós temos somente o tema Mudando os Hábitos da Nossa Vida. Cada pregador virá pregar aqui e trará o texto que o Espírito Santo colocar no coração dele. Amanhã, quem está louvando aqui é o Maranata, né? Amanhã? É o Maranata ou é os adolescentes? A orquestra. Ah, é a orquestra. Aí, ó, tá vendo? Amanhã é a orquestra que faz o primeiro período de adoração. Maravilha. Efésios capítulo 4, verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Preste bastante atenção que ela já é uma introdução, tá? Já é uma introdução aqui para nossa... Ela diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Está na Bíblia isso aqui, ó. Que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais ao Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Senhor Jesus, nós te damos graça, Pai. Te bendizemos
Te louvamos por esse primeiro dia de 2019, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nessa primeira noite, Pai. Meu pedido não é outro, Pai, é o mesmo que faço sempre que vou ministrar a sua palavra. Que o Senhor entre em ação aqui no nosso meio agora e repreenda toda obra contrária, Pai. Todo espírito que trabalha para tirar a produtividade da tua palavra. Todo tipo de obra natural ou espiritual que entra, Pai, para fazer com que a tua palavra não produza o efeito pelo qual ela está sendo enviada, seja arrancada do nosso meio, seja tirada aqui do nosso meio. E que a tua palavra, ela vá de encontro à nossa necessidade, ela ache uma guarida, ache morada dentro de nós e ela permaneça, Pai, a fim de que quando nós tivermos necessidade, ela possa fluir em nós, ela possa aparecer e assim produzir nas nossas vidas o efeito necessário. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o teu Espírito continue aqui conosco e realize aqui nessa noite o teu querer e a tua vontade. É o meu pedido e o meu agradecimento, certo da tua resposta, no nome de Jesus, e os que concordam comigo dizem amém. Pode se assentar. Queridos, nós queremos dar um bem-vindo a todos os nossos visitantes que estão nos visitando aqui nessa noite. Deus abençoe vocês. É uma alegria imensa tê-los conosco aqui. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo há de vos abençoar aqui nesse lugar. Que a palavra de Deus há de ir ao encontro à necessidade de cada um de vocês. Como nós anunciamos há alguns dias, nós queremos falar aqui nesses 12 dias acerca de hábitos, de como mudar os hábitos. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é hábito, o que significa isso, o que significa os hábitos, a palavra hábito que nós temos no nosso vocabulário. Hábitos é aquilo que eu faço todo dia automaticamente, é aquilo que eu realizo o tempo todo e a maioria das vezes inconscientemente. É algo que eu estou tão acostumado a fazer, mas tão acostumado que até inconscientemente eu realizo no meu dia a dia e não noto se isso me prejudica ou se isso me traz benefício. Simplesmente eu faço. Porque eu estou tão acostumado com isso, eu estou tão familiarizado com isso que eu acabo fazendo sem notar o benefício ou sem notar o prejuízo que isso está me trazendo. Bem simples de entender. Uma pessoa, por exemplo, que está lutando para emagrecer e tem o hábito de comer. Ela come, depois que ela come, vem o sentimento de culpa, mas ela já comeu e não dá mais tempo, ela vai comer depois de novo, do mesmo jeito. Porque é automático, quando ela vê o prato de comida, quando ela vê aquela coisa, ela puf. Pessoas que têm o hábito do consumismo, por exemplo, ela não pode comprar, ela está vivendo uma situação de crise financeira, mas ela passou na frente da loja, ela viu aquele vestido, ele viu aquele relógio, ele viu aquele sapato e estava na promoção, o sapato era R$800, veio para 798, ele foi lá e comprou. Porque estava com R$2 de desconto, é o hábito, né? Mas ele não podia, porque a situação dele não dava condições para isso. Mas ele está tão familiarizado com hábitos ruins e que ele acaba nem notando que aquilo lá na frente vai trazer para ele um prejuízo imenso na vida dele. Hábito é ação que se repete com frequência e regularidade. É uma mania, é um comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. É uma maneira de se comportar, é um modo regular e usual de ser, de sentir ou de realizar algo. Hábito é um costume, alguma coisa que a gente tem o hábito de fazer. Tem alguns que às vezes fazem alguma coisa e falam, eu tenho um hábito tão ruim. Por exemplo, eu tinha um hábito muito ruim, me lembro que eu fui constrangido a mudar esse hábito porque a Marinês me cobrava. Ela falava, você fala muito alto. Toda hora que você vai conversar, parece que você é meio surdo, porque você fala assim, gritando perto das pessoas. Me lembro isso no começo, você lembra disso? Já faz tempo, né? E eu fui me controlando, lembrava que quando eu tinha que falar um pouco mais baixo, porque eu lembrava das palavras da Marinês. Mas era um hábito de falar meio gritando, meio... E aquilo para mim, não notava que estava causando um constrangimento para quem estava me ouvindo e que estava sendo algo ruim para a minha vida. O hábito é o ato ou o efeito de praticar algo. É a maneira de proceder. É a disposição adquirida pela repetição frequente de um ato. Rotina. É aquela rotina que a gente tem todos os dias.
A minha rotina, por exemplo, é uma coisa muito simples. Eu posso fazer em 4 linhas, eu posso trazer para vocês aqui o que eu faço, no sentido que eu me levanto de manhã, temos um período de oração, um café preto, que eu não tomo café de manhã, eu gosto muito do café preto, e aí correria aqui da igreja, para lá e para cá, meio-dia em ponto lá em casa, em ponto, lá é uma coisa espetacular, o almoço está pronto, 12:30 a gente já almoçou, sai da mesa os 4, agora os 3, porque o Rafa chega 1h, e a gente vai para o sofá, e a gente senta no sofá, e fica ali até 1h, 1h30, e aí depois a mesma coisa, volta para aquela correria, e quando ela pelas 5, 6 horas volta para casa, vai estar em cima da mesa um café, com pão, leite, algumas coisas preparadas todos os dias, ainda que não tenha ninguém para chegar lá em casa, a Marinês faz como se fosse vir um batalhão lá. É hábito. Os meninos que estão aqui, que frequentam a minha casa, sabem o que eu estou dizendo. É o hábito, é o hábito. Ela prepara como se viesse 20 pessoas comer lá em casa. Só que fique tranquilo, porque não perde nada. Lá não perde nada. Sim, lá não perde nada, graças a Deus. Então, mas o hábito que nós temos é esse. Aí chega 19h, 18 e pouco, tomamos um banho e tal, preparamos para vir para a igreja. Quando não estamos aqui, estamos em outro lugar. Quando não tem culto aqui, tem sempre um culto ou alguma coisa em outro lugar. Então o hábito é isso, é aquela rotina que a gente tem todos os dias da nossa vida. É aquilo que a gente faz todos os dias. É o 2018 que você começou o ano passado fazendo 1 milhão de promessas. Você viu que você foi muito bem até o 5º dia, não foi? No 6º você já foi dando uma fraquejada, no 10º você já esqueceu tudo que você tinha que fazer. Voltou às velhas práticas dos hábitos que você tinha. Hábitos são isso, hábito é a nossa vida rotineira, é aquilo que a gente é no dia a dia. O hábito, ele faz parte da personalidade. É o conjunto de características físicas, genéticas, sociais que reúne um indivíduo e que faz diferente em relação aos demais indivíduos. Nós somos diferentes uns dos outros, a personalidade. Só que os hábitos às vezes são quase iguais. Personalidade é aquilo que nos diferencia, é aquilo que eu gosto de falar aqui, que eu falo sempre, que a gente deve respeitar a individualidade dos outros, né? Tem gente aqui que gosta de determinada coisa e ele quer que toda a igreja também goste. Não, está aí por fora dessa igreja, o cara não gosta do que eu gosto. Não sabe o que é respeitar a individualidade, não sabe o que é a personalidade. Por isso que eu disse que, por exemplo, nós pegamos os jovens, um moço de 15 anos, jamais ele vai gostar das coisas que eu com 50 gosto. Não tem possibilidade. Eu preciso respeitá-lo. E ele precisa me respeitar. Só que tem pessoas que não conseguem, porque ela tem o hábito de achar que tem que ser tudo do jeito dela. Ela está habituada a que todas as coisas se sujeitem a ela, para que ela se satisfaça. Se tiver alguma coisinha que não seja do jeitinho dela, ela já está querendo pular fora do barco. Só que se pular fora do barco, a tendência é morrer afogado. Não é verdade? Sempre pode notar, se o mar for profundo e o rio for grande, pulou fora do barco, morre afogado. É bom estar sempre respeitando a individualidade e a personalidade das pessoas, que cada um de nós somos únicos, e entender que temos hábitos diferenciados uns dos outros. Todo começo de ano a gente precisa, queridos irmãos, dar uma fechada na empresa para um balanço. Então nada melhor do que a gente fazer um balanço hoje, aqui, começar nesses 12 dias, do que foi o nosso 2018. Nada melhor do que chegar em casa hoje, sentar com a esposa, com os filhos e perguntar o que eu fui ruim no ano de 2018. Eu não vou precisar fazer isso, porque a Mari já falou hoje de manhã. Esse ano, em nome de Jesus, você vai fazer um almoço, pelo menos uma vez por semana. Então, eu vou mudar esse hábito, vou fazer um almoço. É o sonho da vida dela que eu vá para a cozinha fazer almoço. Vou quebrar esse tabu e vou ir. Tá? É um desejo. Ela disse que um dia na semana já faz uma diferença enorme. Eu não tenho o hábito de fazer comida, eu tenho o hábito de comer comida. Mas de fazer eu não tenho, mas vou criar esse hábito, disse para ela. Ela falou assim, ela até colocou o nome de Jesus, que daí complica, em nome de Jesus, você vai mudar. Então eu vou mudar esse hábito, estou me preparando para fazer o meu primeiro arroz com feijão, alguma coisa dessa área. Mas até o final do ano eu vou convidar alguém para estar lá. Mas é um balanço que nós estamos fazendo. Ela disse, é isso que eu quero que você mude nesse ano. Que você me ajude um pouco mais aqui. Então para mim não está tão difícil, pastor Isaías. Estou mais tranquilo.
Isso, é verdade. Comprar umas marmitas escondidas, separadinho um do outro, e colocamos lá, tá? Fazer para ela descer, e a gente vai tendo vitória. O meu balanço, o meu fechamento de ano não teve muita dificuldade, que ela disse que a única coisa que eu preciso mudar é isso, ajudá-la um pouco mais na cozinha. Fechou, fazer uma comida, lavar uma louça, vamos lá, vamos estar junto, não tem dificuldade. Agora tem hábitos aí que o teu marido, a tua esposa, os teus filhos vão, na hora de se confrontar, vai dizer, você tem um negócio que é meio ruim demais, você precisa mudar. Então, nada melhor do que pegar a família e colocar sentada, pode ser hoje, depois do culto. E aí, gente, o pastor falou lá, que a gente precisa fechar para balanço. Qual é o meu problema? Aí pode ser que alguns membros da tua família vai dizer, nós não temos coragem de falar para o senhor. Só se nós gravar e o senhor ouvir depois, nós trancar no quarto. Porque tem cara que é muito nervoso, muito estourado, né? Tem mulher também que o marido vai falar, filha, eu vou deixar gravado de manhã cedo, vou sair, quando for 10 da noite eu volto, que você já vai estar bem mais calma. Então é sentar, conversar e descobrir o que tem trazido prejuízo para dentro da sua vida. Qual o hábito ruim que tem trazido prejuízo para dentro da sua família? Para os seus amigos que você tem na sociedade, para a igreja que você convive. Quais os hábitos? É sentar, fechar a empresa e fazer um balanço para ver o que tem necessidade. O texto que nós lemos fala duas coisas e eu vou me apressar. A primeira coisa que o texto fala, ele fala assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Não está escrito assim? Despojar ou despir. O que significa despir? Despir, eu coloquei aqui numa tradução bem simples, é tirar a roupa do corpo, é ficar nu, é ficar completamente nu. É tirar as armas, é tirar as joias, é ficar totalmente ou parcialmente sem roupa, é desnudar-se. Despir é arrancar tudo que está sobre você. Paulo está dizendo para a igreja dos Efésios, vocês precisam se despir do velho homem, da velha natureza, dos maus hábitos que vocês têm. Tem que arrancar isso de vocês, tem que tirar, tem que jogar fora. Porque essas coisas estão trazendo prejuízo para vocês. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Romanos 7, 14 até o 20, a Bíblia diz assim, queridos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, olha que forte, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que eu aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Não que eu seja contra a nossa ciência psicológica, temos até vários psicólogos aqui. Mas aqui está a prova, irmãos, que esse caso aqui não é um caso secular, esse caso é um caso espiritual. Não adianta muitas vezes a gente procurar recursos humanos se Deus não fazer uma operação dentro de nós. Se alguém conhecer um remédio para pecado, que se vende em farmácia, eu queria que me anunciasse para mim poder comprá-lo. Porque Paulo disse assim, o problema não está em mim. Melhor dizendo, o problema não sou eu, o problema é o pecado que habita dentro de mim. E quem vence esse pecado? Só quem vence esse pecado é Jesus. Só quem vence esse pecado é a cruz. Só quem vence o pecado foi o sacrifício que ele fez. Então o desejo que eu tenho de ser bom não é o suficiente, se não haver uma operação dentro de mim milagrosa. O desejo de mudar os hábitos não é suficiente, se não haver um agir sobrenatural, senão você fica 7, 8, 10 dias e volta a ser a mesma pessoa. Por isso que a gente não pode, Paulo disse aqui em Romanos capítulo 7, é por isso que a nossa lei é espiritual. Tem muita gente dentro da igreja que vive uma vida carnal, irmão. Eles não entendem que essa operação, ela não é humana, é uma operação que vem de dentro para fora.
Eles não compreendem, eles pensam assim, se eu quiser fazer, eu faço. Não faz. Não faz, porque a força que habita dentro de nós é uma força poderosa. Tem alguém aqui que talvez poderia se comparar ao apóstolo Paulo? Não vou dizer, talvez tenha alguém melhor. Mas aos nossos olhos nus aqui, a gente vai achar ninguém. E ele está dizendo aqui, o bem que eu desejo fazer, eu não faço. Está vendo, o querer está nele, mas o efetuar não. O efetuar tem que vir de Deus. A mudança de hábito, a mudança de vida, não basta só querer. Ela precisa que haja uma ação sobrenatural dentro da vida do ser humano. Senão você vai continuar sempre querendo, mas nunca fazendo. Então a questão do despir-se, queridos, é tirar tudo aquilo que não presta. E o que não presta em nossa vida? Eu coloquei aqui as 3 áreas da nossa vida que são mais afetadas, que nós precisamos despir algumas coisas. Em primeiro lugar aqui eu coloquei que nós precisamos despir da nossa vida espiritual. Primeira coisa, as idolatrias. Gente, eu nunca vi, e eu sou o co-pastor dessa igreja aqui junto com o pastor Isaías. Eu não estou pregando para outra igreja, eu não sou pregador itinerante aqui de fora, eu sou daqui. Eu nunca vi uma geração de crentes tão dado à idolatria. Pastor, idolatria não é adorar os santos, idolatria não é adorar... Não, idolatria é tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. É tudo aquilo que toma na minha vida o lugar de Deus. A idolatria, ela vai desde um filho que eu tenho dentro de casa, um esposo, até um objeto. Até uma coisa que se alguém colocar a mão, eu dou tiro de 12. Mas você não é crente? Agora não. Eu nunca vi uma geração que idolatra carros, que idolatra coisas. Eu nunca vi uma geração que é tão uma pegada. Eu disse aqui numa reunião de obreiros com o nosso pastor presidente, eu disse aqui que tem irmãos que valem R$100. Olha o valor de uma pessoa. Aquele irmão, posso usar você como exemplo, Léo? Não vou usar eu. O Léo chega e fala assim, o pastor Amorim me deu um nó em R$100, não quero mais conversar com aquele caloteiro. Pô, eu só valia R$100. Só isso era o meu valor. Tem coisa que dá para perder, irmão, pelo amor ao próximo. Tem coisa que dá para fazer, ó, não quis me pagar, quem que ele vai ter dificuldade com quem? Comigo ou com Deus? Com Deus, eu vou continuar sendo amigo dele, vou continuar amando. Não, mas tem pessoas que valem menos, tem uns que valem 10. Eu prestei 10 para aquele Zé lá, ó, Zé porque eu sou José, tá, irmão? Aquele Zé lá até hoje não me pagou, tô cortando volta dele. Pô, quanto vale uma vida? Idolatria, avareza, né? A Bíblia diz que a avareza é idolatria. Então a idolatria, ela entra num campo gigantesco, queridos irmãos, não é qualquer coisinha, não é cruz, não é São José, São Tomé, a idolatria é tudo aquilo. Você pode ser idólatra por você mesmo, sabia? A síndrome do narcisismo é você olhar no espelho e falar, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Tem pessoas que elas são tão apegadas no seu ego, que elas, se elas não ficarem na perfeição, se aparecer uma mancha no rosto, o sangue de Jesus tem poder. Foi o capeta que fez isso. Não. São coisas que vai tomando a nossa vida e que vai deixando a nossa espiritualidade de lado. A gente vai se tornando carnal de uma certa forma, que daí a gente vai se comparando com outras pessoas, vai se comparando com coisas, vai querendo ter o melhor e vai deixando Deus sempre para segundo plano. Idolatria, tem que se despir disso aí. Tem que se despir desse hábito. De tudo aquilo que toma o lugar de Deus, deixe de lado. Tire da sua vida, porque lá na frente o prejuízo vai ser grande. Segunda coisa na área espiritual, que precisamos se despir é a insensibilidade. O que é insensibilidade? É a falta de atenção na nossa vida. Quantos aqui nesta noite vão ouvir essa palavra, mas não vão mudar uma vírgula da sua vida amanhã? Porque eu sempre digo aqui que eu aprendi aqui nesse púlpito, que se Deus falar com você hoje, o que você vai fazer amanhã? Às vezes eu termino de pregar aqui, Deus falou com você, todo mundo levanta a mão, mas no outro dia, mesma coisa, mesma vida, mesmo procedimento, mesmos erros, mesmo jeito de agir, mesma forma dentro de casa, mesmo tratamento com o marido, mesmo tratamento com a esposa, mesmo, muda nada. Mas chega na porta, que palavra maravilhosa! Mas que palavra é essa? Se não surtiu efeito na sua vida. Não é a palavra, é nós que perdemos a sensibilidade.
Precisamos se despir da insensibilidade, porque nós vem preocupados para ver se vão pedir muito dinheiro, se vão fazer isso, se vão fazer aquele outro, se o cantor é bom, se o cantor é ruim, aí você perdeu tudo que você deveria ganhar aqui. Tem que se despir na nossa vida espiritual da insensibilidade, da falta de atenção espiritual. Tem que estar preparado, porque a qualquer momento o Espírito Santo fala com você. E quando ele falar com você e você der ouvido, a obra vai ser realizada. Porque Deus não fala com quem ele não quer realizar a obra. Ele fala com quem ele quer fazer mudanças. Terceira coisa para se despir espiritualmente é a incredulidade. Não são poucas as pessoas que chegam em mim e dizem assim: olha, pastor, eu acho que para mim não tem jeito. Mas você é crente? Não. Não dá mais. Tem o hábito de não acreditar em nada, irmão Celso. Acredita, não, mas você não está na igreja, você não é crente, você não é filho de Deus, você não toma ceia. Tomo, faço tudo isso, então como não vai dar certo? Se a palavra mais falada dentro da Bíblia, 366 vezes é aquela palavra não temas. Acho que Deus sabia que nós teríamos um pouco de incredulidade, para não dizer total, e que falou 366 vezes, não temas. Não precisa temer. Só que a gente tem o hábito de querer resolver no braço. Não, eu vou resolver do meu jeito, e aí a gente vai afundando cada vez mais. Tem gente que está me ouvindo aqui, está me ouvindo em casa, que está afundada em problemas porque deixou de confiar em Deus. Acreditou que o hábito de resolver as coisas do seu jeito seria a melhor maneira e sucumbiu. Está lá no fundo do poço, mas eu quero dizer nessa noite que Deus está jogando uma corda para essas pessoas que estão no fundo do poço subir novamente e mudar os seus hábitos. Hábitos que devemos despir da vida emocional, por exemplo, os vícios. Tem pessoas que são extremamente viciadas em vários tipos de coisa. Aí são desde os vícios em filmes, em TV, desde os vícios em coisas, como que eu vou usar, entretenimentos, até os vícios pecaminosos, que são os piores, pornografia, essas coisas que tem o hábito de tentar suprir uma necessidade, suprir algo dentro dele através desses vícios, né? Tem pessoas que quando está frustrada, está angustiada, ela come. Tem dia que a gente está com ansiedade. Assim que nós falamos quando nós estamos lá em casa, nós falamos assim: eu estou ansioso hoje. Por quê? Porque eu já comi uns 3 pedaços de pão. É assim. Estou ansioso hoje. Porque eu já tomei uns 2 copos de café e não estou querendo tomar mais. Então as pessoas, para suprir uma outra necessidade, elas acabam tendo o hábito de pedir ou de tentar o socorro em lugares onde a situação sempre vai ficar mais prejudicada. A ansiedade, queridos irmãos, ansiedade significa antecipação do futuro. É antecipar algo que ainda não aconteceu e que 70% não vai acontecer daquilo que você está pensando. A gente está preocupado com aquilo que vai acontecer daqui 6 meses e na realidade pode ser que chegue naquele tempo e isso não vai acontecer. Então você precisa se despir dos vícios, dos desejos pecaminosos, da ansiedade. Na vida natural, você precisa se despir em primeiro lugar da ociedade, do hábito de ser ocioso. O que é isso, pastor Amorim? Ociedade é desocupado, inativo, ausência de disposição, falta de empenho, preguiça. Gente do céu, como que a gente às vezes fica ocioso, né? A gente tem um sonho na nossa vida, né? Qual é o sonho, pastor? Ler 12 livros no ano. Fala amém, Yuri. Aí, 12 livros no ano, mas a gente não consegue ler meio livro no ano às vezes. E às vezes não adianta dizer que é por causa do seu ativismo, que já está errado, né? Mas é por causa da ociosidade. Sobrou um tempo, a gente se estribucha em cima do sofá igual gato. E a gente acaba levando um prejuízo enorme. O hábito de quando sobra algum tempo a gente ficar meio ocioso. Quem está meio parado, quem está meio desocupado, às vezes de se ocupar com alguma coisa, de correr atrás de algo, ele acaba caindo nesse problema. A Bíblia conta uma história de Davi. No tempo em que os reis saíram à guerra, Davi ficou ocioso e todos nós sabemos o que aconteceu com Davi. Cometeu 5 pecados trágicos na vida dele, que levou totalmente à destruição da família. Não deixe e não dê lado para a ociosidade. Tem um ditado aí fora, que eu não sei se é verdade, mas diz que mente vazia é oficina de quem? Todo mundo conhece. Mente vazia é oficina do
tem que colocar alguma coisa na mente, tem que ocupar. Criar o hábito de deixar a mente ocupada com alguma coisa útil, alguma coisa que realmente tenha valor. Cuidado, se você precisa notar isso na sua vida e se despir desse tempo de ociosidade. Colocar algo nele. 1 hora que te sobra seria o suficiente para você fazer de caminhada 40 minutos e baixar o teu colesterol um monte, baixar o teu peso e ainda te trazer uma vida muito mais cheia de ânimo. 1 horinha, que você falar 1 hora por dia que eu vou tirar, dentro de 5, 6 meses a tua vida está completamente mudada. Completamente. Não estou falando mudança de 30%, estou falando mudança radical. 1 hora que você não dispõe, que você fica ocioso, sem fazer nada, desocupado, inativo, não sabendo o prejuízo que você está trazendo para a sua vida. Então isso aí a gente tem que, esse hábito, despir, arrancar, jogar isso fora, porque isso aí não é de Deus. Outro hábito natural que nós temos, eu já falei um pouco, que é a avareza, né? Que é o consumismo, o hábito de comprar. Pastor, se eu não comprar, eu entro... Olha, eu acho que eu entro em depressão, pastor. Eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar o tempo todo. Se eu não comprar, eu vou começar a passar mal. A minha satisfação é comprar. Sabe o que seria legal, assim, para tratar uma situação como essa? Se for o homem, porque tem homem que tem o mesmo hábito. Se for o homem, a mulher tem que chegar 1 hora para ele e falar assim, daí você tem o hábito de comprar, né? Então como é que tá para pagar agora? Na hora de pagar ali, você pegar e falar assim, não, eu vou precisar comprar isso e isso e deixar sem condições de pagar, para ver como é que vai fazer. E se for a mulher, o marido pegar e levar a fatura do cartão e falar, querida, mesmo que tenha o hábito de comprar, deve ter o hábito de pagar. Tá aqui, a fatura é 1.000 e eu tenho 200 aqui que sobrou, paga aí e vê o que dá para fazer. Porque, querido, não é uma necessidade. Às vezes a gente confunde a necessidade com aquilo que a gente precisa. A gente confunde a necessidade com o supérfluo. O que é necessário precisamos fazer, mas o que é supérfluo temos que deixar de lado. E qual é o pilar mestre dos problemas dentro da igreja hoje, pastor Isaías? O pilar mestre do problema hoje é financeiro. Gente desanimada, gente frustrada, porque a vida financeira não está do jeito que ela queria. Por quê? Porque teve o hábito de comprar na hora que não deveria comprar. Eu sou muito tranquilo, irmãos. Já falei aqui umas 10 vezes, vou falar de novo. Você é pastor da igreja Assembleia de Deus, você é pastor da sede, não sei o quê, você é pastor, tem que andar na caminhonete. Eu ando com aquilo que os meus pés alcançam, com que as minhas pernas vão. Para que eu possa chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e roncar. Até que eu não estou roncando agora, que eu estou caminhando bastante. Mas dormir bem, colocar o relógio e despertar, senão perca a hora. Agora eu vou fazer coisas para pessoas olhar para mim e dizer, o cara é isso. O que muda na minha vida isso aí? É isso que eu tento explicar. O que muda se as pessoas pensarem, se a pessoa, esse é o cara, vai mudar o quê? Fala para mim, gente. E o que eu vejo de pessoas andando nesse caminho, vivendo uma vida em função dos outros. Hoje, em nome de Jesus, esse hábito vai embora. Vai embora, você vai viver a sua vida, a sua vontade, o seu querer, o seu desejo. Você vai fazer o que você gosta. Tem uma coisa melhor do que a gente fazer o que a gente gosta? É isso aí, o que eu gosto é que eu tenho que fazer. O que eu não gosto, o que os outros gostam, não é interessante. Terceiro hábito aqui natural que a gente precisa abandonar é na questão da pontualidade. Agora eu vou puxar a orelhinha aqui, porque o pai disse que ele açoita e corrige só quem ele ama, não é mesmo? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês chega atrasado no aeroporto? Ninguém, porque se chegou já era. Chegou já era. O avião fala assim, tá faltando fulano de tal, vamos esperar que ele vai demorar 15 minutos para chegar. Já viu isso alguma vez? Alguém já viu? Não, ele dá um gritinho lá. Senhor José Amorim, o voo 4562 está saindo agora, por favor, dirige-se à plataforma de embarque. Pronto, acabou, não foi, já era, perdeu o avião, perdeu a passagem, perdeu o dinheiro, já era. Não tem, se você não chegar no horário, não funciona. Quem de vocês, querido, que bate ponto na empresa, chega atrasado? Quem? Não, meu patrão, se chegar lá, bater 5 minutos atrasado, na terceira vez é uma, como é que fala no papel? É advertência.
Na quarta vez é uma suspensão. E na quinta vez, deve ser assim, né, irmã Célia? É dispensa. Vamos fazer isso aqui. O desconto do salário? Vamos fazer isso aqui? No domingo à noite? 7 horas vão ficar na porta? Quem chegar às 19h05, a gente fala, próxima advertência. Na outra, suspensão. Na quarta vez, Deus vai descontar uma bênção da tua vida. E na quinta, você está fora da Assembleia de Deus. Para quem que eu estaria pregando hoje? Hã? Por que que a gente é desse jeito? Por que que a gente inverte a ordem dos fatores? A gente deixa o certo virar errado e o errado virar certo? Gente, nós não estamos vindo aqui para um encontro social, para um clube de amigos. Nós estamos vindo para se encontrar com Jesus, com Deus. Nós estamos vindo na casa do Pai. O mínimo que nós podíamos fazer é chegar uns 15 minutos antes, dobrar os joelhos, colocar a cara no pó e falar, Senhor, vem no nosso meio hoje para que esse culto seja extraordinário. Não, a gente chega às 7h30. Tem dia aqui que tem gente chegando 8 horas. Claro que tem uns que trabalham. Sem problema, tá, irmãos? Mas não, tem outros que tem o hábito de chegar. E a maioria ainda reclama de alguma coisa depois que chega. Então, a pontualidade é um mau hábito que a gente tem, que a gente precisa mudar. O nosso culto tem que ser completo. Tem que ser um culto verdadeiro. Marca um churrasco, que hora? 11h30. Aqui, se a gente chega lá quando é 11 horas, a gente está na casa lá para... Eu vim mais cedo para te ajudar, vai que você precisa de alguma coisa. Gente, vamos mudar esse hábito da gente deixar as coisas espirituais, as coisas certas da nossa vida, sempre em plano secundário. Eu falei para vocês, vou repetir, eu não estou falando isso porque eu sou pastor e porque eu sou assalariado, não. O meu pastor teve aqui esses dias, eu fiquei com ele 6 anos e 9 anos com o pastor Renascer, 6 com o pastor Pedro, chamava nós de pardal. Eu gosto de igreja, eu gosto de ouvir palavra, eu gosto de ouvir hino. Eu e minha esposa nunca tivemos dificuldade. Não é? 2 filhinhos, agora estão filhão, desse tamanhozão, mas era pequenininho. Nunca foi pesado para nós. E a gente não tinha esse negócio, irmão. A gente chegava sempre mais cedo, que se precisasse alguma coisa, o pastor, a gente estava ali. Pontualidade, a gente precisa se despir desse tipo de coisa. A gente precisa, queridos irmãos, também se revestir de novos hábitos. Vamos lá por causa do nosso horário. O que é revestir-se? É cobrir-se, é tapar, é envolver, é recobrir, é fazer revestimento, é dar certa aparência, é encobrir, é colorir, é enfeitar. O que é revestir que o texto nos fala dos novos hábitos? Vamos falar agora. João 3, de 1 a 5, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 1º de janeiro de 2019, vamos nascer de novo? Vamos mudar os hábitos? Qual a coisa que mais te condena? Qual a coisa que mais te traz sentimento de culpa? Qual a coisa que mais está prejudicando você? Alguns hábitos que nós precisamos revestir a nossa vida, que nós precisamos fazer com que 2019 eles atuem de uma maneira forte. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui nos hábitos espirituais, é os nossos cultos, irmão. Precisa melhorar. Culto não pode depender do pregador. Culto não pode depender do cantor. Culto depende do adorador. Não se engane, a gente gosta de botar a culpa nos outros. Não pregou nada. Aquele grupo não canta nada. O culto não tem isso. O pregador vai ser a voz de Deus. E os que vão louvar vão ser o instrumento, vão ser os adoradores para adorar a Deus. Se os cantores subirem aqui para adorar ou para agradar a igreja, vocês podem pegar a malinha de vocês, colocar a violinha de vocês dentro dela e partir para outro ramo, porque esse não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque culto e show é duas coisas distintas. Culto é adoração a uma divindade.
De show é uma coisa que promove alegria a homens e pessoas, a pessoas. Então aqui não vale isso. Aqui o que é feito para Deus. Então nossos cultos precisam melhorar. Precisamos revestir, precisamos mudar a nossa forma de adoração. Nós estamos com um problema grave, irmão, nesse último tempo com celulares. Está tendo culto dentro da igreja nos celulares. Eu acho que Deus está ligando para um monte de gente. Não, eu acredito, tem dia que dá vontade de perguntar assim, ei, o que Deus está falando? Tá, o culto está correndo, pai, a pauleira está ali, a Débora está mandando fogo aí. E a pessoa, é Deus que mandou uma mensagem para ela no WhatsApp. Só pode. Porque, gente, é inaceitável uma geração igual a nossa, uma geração inteligente igual a nossa, vir para dentro da igreja, onde a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé quando entrar dentro dela. Cuidado quando vocês entrar dentro da minha casa, porque não vai ser de qualquer jeito, você pega um celular e fica o tempo todo vendo o celular. Não dá. Você sentar do lado de alguém e ficar o tempo todo, e aí? O que deu o Corinthians e o Vasco? E aí, como é que foi o churrasco lá hoje? E aí, como é que foi? Você mudou a cabeleireira? Nossa, que bonito, esse vestido você mandou fazer ontem. O pregador pregando. Precisamos mudar em 2019. Quem está comigo diz amém. Precisamos mudar. Precisamos entender, queridos, que a gente pode chegar no final da vida e ter uma decepção enorme. A gente pode chegar no final da nossa carreira e Deus falar assim, eu não lembro de você, eu não te conheço. Como? Eu estava todo dia no culto, mas chegava sempre atrasado. Na hora que você chegava, eu já estava quase saindo, já estava quase indo embora. Não lembro de você ter prestado um culto de verdade, um culto de... Por causa do hábito. Gente, pelo amor de Deus, se você tem o hábito de celular e não consegue vencer, vai um conselho do pastor, larga em casa isso. Larga em casa. Ah, mas eu trabalho, pastor, com o celular. Aí tudo bem, mas se tem um toquinho ali, alguma coisa, que você dê uma olhada rápido, tudo bem. Mas não, tem gente que abre o WhatsApp, tem gente que abre o Facebook dentro da igreja. Se fosse no tempo da lei, o que acontecia? Pá, fulminado, morria na hora. Deus matava na hora. Graças a Deus que a graça superabundou. Não tinha isso na adoração diante de Deus. O cara errava um foguinho lá, Deus mandava o facão. Matava filho de pastor, matava sacerdote, matava tudo que tinha lá. Ofne e Finéias com os cultos que Deus não se agradava. Gente, vamos melhorar 2019? Vamos mudar os hábitos? Não vai precisar nós colocarmos uma caixinha na porta da igreja. Por favor, deixe o seu celular aqui, porque o Senhor Jesus não ligará para você neste horário. Amém? Segunda coisa aqui que nós precisamos melhorar aqui, que nós podemos se revestir, é com a nossa vida diária de oração. Ó, gente, deixa eu ficar para vocês. Não fiquem bicudinho nem brabo. A gente faz isso porque a gente ama. E porque eu sei que vai trazer prejuízo para a vida de vocês. Segunda coisa que precisamos ter o hábito, orações diárias. Gente, pelo amor de Deus, orações, eu não tenho o hábito de orar, pastor. Comece hoje, comece agora. Não acredito em vitória de gente que não ora. Não acredito. Tem que ter uma vida constante de oração. Nós estamos lidando com o Pai, nós estamos lidando com uma vida espiritual. Ela tem a oração, ela não pode se apartar de nós. É o arroz e feijão do Evangelho, mas está escapando. Você convoca para uma campanha de oração, não aparece ninguém. O problema não é agora, o problema é o final. Será que vamos conseguir chegar no final sem uma vida de intimidade, de oração? Não é o quanto você ora, mas é a forma que você ora, é o jeito que você ora, é a intimidade que você tem na oração. Mas você precisa ter orações diárias. Outra coisa na vida espiritual que precisamos revestir, vida de jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi? Ai, pastor, eu não suporto o copo de café. Idolatria. Pronto, já perdeu, idolatria. Eu não suporto o prato de comida, idolatria. É um Deus na tua vida. Precisamos ter uma vida de jejum. Não quer jejuar 2 vezes por semana? Jejum em uma. Mas tenha uma vida, tire um dia, consagre um dia a Deus sempre. Leitura bíblica, querido irmão. Pastor, eu leio a Bíblia todos os dias que eu vou na igreja. Glória a Deus. Todos os dias que eu vou na igreja, quando o pregador, o irmão começa o culto, que ele fala, abramos a nossa Bíblia, eu leio. Não. Sabe o que eu disse aqui ontem?
e vou voltar a repetir, sabe o que não tem uma coisa mais triste? Não existe nada mais triste do que ver um crente de 30 anos ignorante na Bíblia, que não conhece nada de Bíblia, que passou 30 anos da vida dele dentro de um sistema religioso, dentro de uma empresa religiosa, dentro de uma vida religiosa, e quando chegar no final da vida, ele vai ter uma surpresa, que Deus vai dizer: eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A Bíblia foi feita, foi nos dada, é a palavra de Deus, tem que ser lida. Tem que ser lida, e não tem desculpa a nossa geração, porque a nossa geração consegue ficar 2, 3 horas no Facebook, consegue ficar 2 horas no WhatsApp, consegue ficar nas redes sociais. Então você não vai ter perdão. Essas coisas foram feitas até para servir de condenação para alguns de nós. Você nunca conseguia, você não conseguia ler a Bíblia, mas como é que você não saía das redes sociais? Um crente que conhece a palavra de Deus, ele não dá trabalho na igreja, ele trabalha. Pode notar que os mais problemáticos são aqueles que não conhecem nada de Bíblia, que vivem naquele sistema. O que falar está falado, o que dizer, disse, ponto final. Precisamos se revestir, ter o hábito de ler a Bíblia. Hábitos emocionais que nós precisamos ter, porque o relógio já foi embora. Primeiro hábito emocional que nós precisamos mudar. Primeira coisa, se você não faz isso, você precisa fazer a partir de hoje. Amabilidade. Gente, comece a dizer bom dia para as pessoas. Boa noite, boa tarde. Diga bom dia para tua esposa. Ela vai morrer do coração se chegar de manhã, sair para o trabalho e dizer para ela assim: tchau, querida. Ela vai achar que ela não... vai até fazer assim, falar alguma coisa está errada. Vamos criar o hábito de ser amáveis uns com os outros, de falar palavras agradáveis, de abrir o nosso coração, de ser pessoas que, as coisas comuns, bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que você vai, como é que foi teu dia, e aí meu filho, foi tudo bem? Tem pais que eu já disse para vocês que não abraça a filha, Deus o livre, está com o coração cheio de pecaminosidade, não abraça a filha. Um pai desse está doente, não é verdade? Eu não tenho filha, mas se tivesse, meu amigo, não abraça o filho. Está corrompida a mente, está destruída. Um hábito terrível da religião, da religiosidade, não da religião. Precisamos ser um pouco mais amáveis. Segunda coisa aqui, que nós precisamos ser um pouco mais pacientes. Temos que ter um pouquinho mais de paciência. Precisamos aprender a contar 1 até 10. Precisamos aprender a olhar para o outro. 1, 2, 3, 4, 5. Ouvir um pouco mais, ter um pouco mais de atenção para as pessoas, um pouco mais de lealdade, irmãos. Precisamos ser leais uns com os outros. É tão fácil, Jove, eu sentar do teu lado, Jove, e te abraçar e te beijar, e daí chegar para o Mateus e te detonar. Eu não sei o que é isso. Isso é uma obra do inferno que acontece, não é um hábito. Tem gente que tudo para ela tá ruim. Conhece alguém assim? Não me responda, calma. Tudo, se você falar para ela, você viu que coisa linda aquele hino? Gostei, mas muito falha deu tal. Sempre tem um mais. Você viu o carro que o fulano comprou, coisa de outro mundo, que coisa... Quero ver se vai conseguir colocar gasolina naquilo lá. Aquilo lá bebe mais do que não sei o que, aquilo lá é bêbado. Conhece alguém assim? Não fala nada, fica para você. Pessoas que parece que elas são frustradas, parece que emocionalmente elas estão todo dia iradas, todo dia magoadas, todo dia tão ranzinza, todo dia estão querendo procurar alguma... Não conseguem ver qualidades na vida de ninguém, não acham, sempre só veem coisas ruins. Precisamos ser mais leais uns aos outros. Tem 99 defeitos, vamos olhar aquela qualidade. Vamos olhar, porque se você sentar e olhar no espelho e pedir para Deus... Senhor, revela a mim o que eu sou. Sabe o que Deus vai dizer para você? Não vou fazer isso, que você vai me abandonar. Porque Deus vai mostrar. Todos nós, irmão, temos coisas muito ruins, mas somos expertos em falar, você não vale nada. Você não sei o quê. Para com isso, isso é pecado. Isso é pecado, a Bíblia condena isso aí. Precisamos mudar esse hábito. Diga sempre coisa boa. Diga sempre coisa que valorize alguém. Hábitos naturais que precisamos ter para terminar. Primeiro, disposição. Pastor, eu sou muito indisposto, sou muito desanimado. Não, disposição. Você está vivendo um problema de saúde, tem disposição para levantar 1 hora mais cedo do seu trabalho, do seu dia normal. Você começa às 8 horas, levante às 7 da manhã,
Faça 45 minutos de exercício numa esteira ou saia para caminhar, nos 15 minutos você volta, toma um banho e vá para o seu trabalho animado naquele dia. 1 hora a menos não vai te prejudicar. Mude o horário de deitar, porque às vezes você deita meia-noite assistindo filme. O tempo todo assistindo alguma coisa na TV. Mude, deite às 11 e levante às 6 da manhã ou às 7 e crie o hábito pela manhã de você poder fazer um exercício. O Osés está aí para dizer amém. Não é verdade, Osés? A Thalita está aí. Crie esse hábito, porque esse hábito traz para a gente... Você pode ver que a maioria das pessoas que não praticam nenhum tipo de exercício, elas são mais desanimadas, elas estão sempre envolvidas com algum tipo de enfermidade. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Então a gente precisa ter disposição para poder fazer um pouco mais de exercício. Precisamos ter disposição para leituras, ler livros que valem a pena, parar um pouco de se contaminar com essas coisas que existem na rede social. Eu vi um voto que o meu filho fez, achei muito legal, cortou as redes sociais. Não, vou ficar esse ano, não sei se é esse ano ou quanto tempo, não tem mais Facebook, não tem mais Instagram, porque aquilo lá fazia ficar o tempo todo, você fala para trazer uma palavra da Bíblia, talvez não tem nada, mas se falar o que está acontecendo na onda aí, não, então é melhor fazer o que o voto que ele fez, eu achei legal, é parar com isso aí para poder ter mais crescimento cultural. Tem pessoas ignorantes, irmão. Pessoas que você vai conversar com elas, não sabem nem conversar direito, porque elas não têm o hábito de ler, não têm o hábito de procurar alguma coisa que seja sólida para a vida dela. Esses dias eu estava vendo um jovem falar que disse que se enamorou, achou bonito, uma jovem e tal, e foi conversar com ela. Achei legal a conversa desse. Quando ele falou que 5 minutos de conversa depois, ele pediu licença, falou assim, eu estou passando meio mal, vou ter que sair. Disse que não dava para escutar o que a menina falava. De tão infantil que a menina era, só tinha idade. Então não, então a gente precisa criar um hábito, ter disposição para fazer exercício, para fazer as nossas leituras. E eu termino perguntando para você assim, quanto você precisa comer por dia? Tem alguém aí que faz, como é que fala o nome? Nutrição. Tem alguém que faz nutrição? Nutricionista. Quanto que a gente precisa comer por dia? Quantas? 1.500 calorias. O que se resume isso, irmão Beto? 1.500 calorias. O que se resume mais ou menos? Alguém sabe me dizer? Thalita, alguém sabe me dizer o que se resume 1.500 calorias? Pouquinho? É o suficiente para nós se alimentar? E por que a gente tem que comer 3 quilos, 4 quilos, 10.000 calorias, 20.000 calorias? É hábito! É que é gostoso demais, a gente chega nessa prêmio aqui. Se Jesus voltar na hora que tiver alguns ali na prêmio, vai para o inferno na hora. Que a gula é pecado. Tem dia que eu vou naquele lugar e falo, o sangue de Jesus tem poder. Eu passo na porta de longe, vou passar meio longe, que parece que é um Deus aquele negócio, um imã que atrai a gente. Então não dá. Mas para mudar um hábito, você não muda da noite para o dia. Então faça segunda a sexta-feira uma alimentação regrada, dentro daquilo que você precisa fazer. Aí no sábado e domingo você aproveita, é o prêmio que você vai receber. Você vai ver que você vai chegar naquilo que você deseja. É hábito. A irmã Simone lá balançando a cabeça. Nós fizemos aqui esse desafio, a irmã Simone foi a vencedora. É o hábito, é o hábito. Você não precisa extrapolar, é só mudar o seu hábito. Em vez de você comer aquela costela assada à noite, você vá e pega um pouquinho de alface com tomate, com repolho e um franguinho grelhado e coma. Você não vai morrer de fome. E você vai ficar muito abençoado. Você vai ficar bem com você mesmo. Você vai estar com a tua autoestima elevada. Colocamos-nos em pés, irmãos, que já é 9h35. Termino dizendo para vocês, quero fazer uma oração. Termino dizendo para vocês como conseguir mudar os hábitos. Em primeiro lugar, discipline-se. Discipline-se. Você precisa criar um alvo. Não tente fazer tudo de uma vez. Primeiro, tente mudar algo que é mais prejudicial. Discipline-se. Provérbios 23:12. Aplica o teu coração à disciplina e os teus ouvidos às palavras de conhecimento. E você vai prosperar. Primeira coisa, disciplina. Você vai lutar contra você mesmo. Segunda coisa que você precisa fazer, faça propósitos e cumpra. Porque a Bíblia diz assim, Eclesiastes capítulo 5, queridos, quando a Deus fizeres algum propósito, não tardes em cumpri-lo. Porque não se agrada de pessoas tolas. O que você votar, paga.
Melhor é que não votes do que votares e não pagar. Faça um propósito com Deus para uma mudança de hábito e cumpra aquilo que você fazer. Se você fazer com você mesmo, você não vai conseguir. Mas se você fazer diante de Deus, você vai ter que cumprir, porque você não vai ser tolo, né? Você não vai passar pelo papel de tolo. Terceiro ponto, peça ajuda. Procure pessoas que estão ao teu lado, que você possa confiar, para que te ajudem a você mudar os hábitos, e também peça ajuda para o Espírito Santo através de oração. Os teus hábitos serão mudados e você vai ser abençoado. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serem curados. E a súplica de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Discipline-se, faça propósitos e cumpra, e literalmente peça ajuda às pessoas e os seus hábitos serão mudados. Não sei qual hábito que você quer mudar a partir de agora, mas eu queria que você colocasse ele na sua mente agora aí. Feche teus olhos. Procure aquele hábito que mais te prejudica. Não, melhor, procure aquele hábito que prejudica pessoas que estão ao seu lado. Pessoas da empresa. Pastor, eu tenho um hábito de maldizer todo mundo, de amaldiçoar, de tudo eu achar ruim. Eu sou uma pessoa extremamente negativa, pessimista. Isso é um hábito que eu tenho, que eu preciso mudar. As pessoas vêm e contam coisa boa para mim, eu já coloco 3 coisas ruins em cima para tentar. Um hábito terrível que eu tenho. Pastor, eu tenho o hábito de mentir. Pastor, eu tenho o hábito de levar vantagem. Pastor, eu tenho o hábito de comer muito. Pastor, eu tenho o hábito de preguiça. Eu não tenho coragem de ler, eu não tenho coragem de trabalhar direito. Eu tenho muitos hábitos que são prejudiciais. Coloque ele na tua cabeça aí agora, coloque na tua mente. Já colocou? Feche teus olhos agora e vamos pedir ajuda para o Espírito Santo. Porque 2019 alguns de vocês vão chegar no final do ano e vai dizer: pastor, deu certo, pastor, eu consegui, eu venci aqueles hábitos ruins da minha vida e eu estou com uma vida totalmente diferenciada. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá aqui nesta noite, meu Pai, de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Senhor, nós estamos trabalhando para que os nossos hábitos sejam mudados, meu Pai, para que a nossa vida tenha uma transformação. Hábitos emocionais, hábitos espirituais, hábitos naturais. Espírito Santo, agora nessa hora, nesse momento, nesse instante, Pai, eu quero pedir que o Senhor ouça e que o Senhor veja, meu Pai, o pedido de cada um dos teus filhos, porque eles não querem entrar 2019 da mesma maneira, da mesma forma, com os mesmos problemas, com as mesmas situações. Eles querem uma vida nova, uma renovação, eles querem se revestir de hábitos novos, e nós sabemos que é muito difícil eliminar os hábitos velhos, mas para que eles sejam eliminados, precisamos realizar hábitos novos. Então, Senhor, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, que é o Deus que muda as nossas vidas, os nossos corações, nós paramos de se prostituir, paramos de roubar, paramos de beber, paramos de fumar, que eram hábitos terríveis, Pai. Agora também tira esses hábitos comuns que estão na nossa vida e que trazem prejuízo para nós, para nossa família, para quem está do nosso lado. Espírito Santo, passa em revista aqui agora, Senhor, e opera esse milagre na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, e que o teu nome seja glorificado, que no ano de 2019 sejamos pessoas melhores, igreja melhor, crentes melhores, servos melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, empresas melhores. Que o Senhor, que é Deus que muda as situações, tome as nossas causas agora e realize em nós o teu querer e a tua vontade. É o que todos nós aqui te pedimos e te agradecemos, certos da tua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Então que os seus hábitos sejam mudados. Pastor Isaías, nosso presidente, vai fazer o encerramento aqui. E na hora que você for embora, vire para o seu irmão. Nós não temos esse costume, mas você pergunte para o seu irmão o nome dele, tá bom? Pelo menos uma pessoa, você diga: qual é o seu nome, irmão? Tá? Nós estamos com um hábito terrível de vir para a igreja e voltar correndo daqui. Não, nós somos igreja. Aqui não é um monte de gente que vem egoisticamente, não, somos uma família.
Então você vai olhar para alguém do teu lado, atrás de você ou na frente, e vai dizer qual é o teu nome, meu irmão. Se você souber, você fala assim: a paz do Senhor, irmão João. Amém?